É com muito prazer que eu recebo hoje num canal Silvia Bortoluzzi, ela é nutricionista e hoje é muito importante a gente conversar sobre um tema que é interessante para todo mundo, a alimentação. Você tem se alimentado direitinho? Confesso que para mim tem sido um desafio constante, porque a gente não pensa no que vai comer diariamente, né? A gente vai, sente fome, vai lá e come. Se você é assim também, vamos lá participar junto desse bate-papo. Silvia, seja bem-vinda. É um prazer receber você no nosso canal esta semana e para falar de um tema tão importante que é a alimentação. Em qualquer fase da vida, né, eu acredito que a alimentação ela é muito importante, mas e na fase de gestação? Aí fica uma pergunta, como se alimentar direito em plena pandemia e cuidando de um bebezinho? Prazer, muito obrigada pelo convite. Uma delícia falar sobre esse tema, uma fase tão gostosa da nossa vida, né? Eu sei que estamos num momento um pouco conturbados aí fora, mas eu acho que a nutrição ela não pode deixar a gente não pode deixar a nutrição de lado. Eu acho que continuam as preocupações, as necessidades. O bebezinho precisa receber toda a carga de nutrientes aí. Mas eu sei que é uma fase difícil, que a própria gestante, na verdade, ela já vai desencadeando um pouco de ansiedade por si só pelo fato de ser gestante, né? E vivendo um pouco mais confinada na fase do isolamento, com alguns questionamentos, com algumas coisinhas passando na cabeça, isso atrapalha ainda mais, né? Mas assim, eu acho que o fator mais importante é o planejamento. Foi o que você acabou de falar, né? Olha, a gente não sabe o que comer, então você não se programa, bateu a fome, você vai lá desesperadamente abrir a geladeira, abrir o armário e pegar alguma coisa mais prática possível, né? E muitas vezes essas coisas práticas nem sempre são saudáveis, porque a gente entra no ultraprocessado, a gente entra num junk food, enfim, a gente não consegue planejar. Então, independente de ser gestante ou não, tá? Hoje é o maior questionamento, Silvia, e agora o que eu faço na minha alimentação, com a minha alimentação neste momento de confinamento, planejamento. Eu percebi que se a gente planeja, fica muito mais fácil, mas aí é que tá. Você tá em casa, trabalhando em casa, tudo facilita, né? O armário tá do lado da geladeira e você não tem uma rotina de alimentação. Comer de 3 em 3 horas é fundamental nesse período de gestação. É importante, muitas vezes até um período mais curto. Isso não precisa ser super engessado, tá? Essas orientações, elas costumam ser mais individualizadas, mas de uma maneira geral, a gente pede umas 5 refeições por dia num período gestacional. Então, acaba sendo a cada 3, 2 horas. E então é necessário, eu sempre falo para os meus pacientes, vamos fazer um planejamento, vamos deixar um esqueminha, um cardápio lá na geladeira, na porta da geladeira para facilitar durante a semana, né? Olha, agora eu tenho o horário da minha fruta, agora eu tenho o horário da minha castanha, eu tenho o horário do meu leite. Vão acontecer os pequenos deslizes? É lógico que eu acho que isso faz parte da vida, né? O comer não é só nutrir, é nutrir a mente, é nutrir a emoção, é muito mais do que os nutrientes. Mas você tem um controle, você evita os pequenos escorregões, né? O aumento do consumo do industrializado e dos alimentos que a gente não recomenda muito para gestante. Porque a emoção e a alimentação tem tudo a ver. Tem uma forma da gente pontuar o que a gestante deve comer no primeiro, segundo e terceiro trimestre? No primeiro trimestre, a gente pontua 3 nutrientes que são alvos, vamos dizer assim, tá? O primeiro é o ácido fólico, que muitas vezes nós já utilizamos com prescrição do ginecologista, né? Muitas de nós já usamos antes mesmo do período gestacional, se ele for planejado, enfim, aí há outras questões. Mas mesmo fazendo uso da suplementação, nós pedimos sempre para tomar uma atenção a alimentos fontes de ácido fólico, que
são folhas verdes escuras, as leguminosas, o próprio ovo, ele é fonte rica em ácido fólico. Outro nutriente é o complexo das vitaminas B, tá? Que tem uma série de vitaminas. Elas a gente encontra em alimentos integrais e elas auxiliam muito nessa questão da náusea, do vômito, que é muito comum né, até a 12ª, 15ª semana, mulheres com mais intensidade, outras não. Então, é importante a gente tentar incluir alimentos integrais para auxiliar nesse processo, tá? E o outro seria o ferro. A demanda de ferro é muito maior na gestante. Então, temos que ter atenção no consumo de ferro nesse período. Onde nós encontramos ferro? Nas carnes vermelhas, no ovo, nas folhas verdes escuras. Então, de uma maneira geral, esses são os 3 nutrientes do primeiro trimestre. As mães que são vegetarianas, o que elas fazem ao invés de comer a carne? Pode substituir por um outro alimento? Pode, não há problema nenhum. Antigamente nós falávamos que as mães vegetarianas tinham que mudar um pouquinho os hábitos nesse período. De jeito nenhum, tá? A gente consegue fazer a substituição com outros alimentos fontes de ferro, que são as leguminosas. A quinoa tem uma boa fonte de ferro. As folhas verdes escuras também. Mas a gente sempre pede para fazer associação, porque esse ferro é um tipo de ferro que ele não é tão biodisponível para o organismo comparado ao ferro de origem animal, por exemplo. Então, a gente sempre pede para a gestante vegetariana, que se ela for vegetariana ou lácteo-vegetariana, ela não tem tanta preocupação assim. Mas se ela for vegana, por exemplo, ela precisa de uma atenção e de uma combinação de nutrientes com um pouquinho mais de cuidado. O segundo trimestre, a gente tem o ômega 3, que tem uma função super importante, que é o desenvolvimento cognitivo do bebê, onde a gente acha o ômega 3. Hoje a gente ouve falar muito do ômega 3, né? Mas principalmente em peixes de águas frias, então a sardinha, o salmão, o atum, a gente fazer o uso. Se não conseguir, é necessário fazer uma suplementação, mas essa suplementação precisa ser individualizada e prescrita por um profissional, né? E o magnésio também, ele é bastante importante nesse período. Se nós tivermos uma deficiência de magnésio nesse período, nós costumamos ter muita cãibra, muito desconforto muscular, e ele auxilia. E onde a gente acha esse magnésio? Em aveias, em sementes, castanhas. Então, é fácil a gente associar dentro da alimentação. E no terceiro trimestre, nós temos a vitamina B3, que ela está relacionada ao desenvolvimento cerebral do bebê. A gente encontra ela principalmente no ovo, na gema do ovo, então é fácil a gente fazer essa associação. E o cálcio para o desenvolvimento ósseo, onde a gente tem uma demanda maior no terceiro trimestre, na formação óssea do bebê. Então, ou consumir fontes de origem láctea, os leites ou as folhas verdes escuras, e, no caso das veganas, vegetarianas, fazer uso do gergelim. E quais alimentos devem ser evitados, né, nessa fase de gestação? Então, é uma pergunta bastante polêmica, viu? Porque a gente ouve de alguns profissionais algumas coisas e alguns outras coisas. É o seguinte, na ciência o que a gente pede? O que a gente, na verdade, não recomenda são alimentos crus. Então, carnes, frangos, peixes e ovos crus ou mal passados, pelo risco de contaminação, de uma salmonelose, de um botulismo ou de alguma contaminação que venha a vir dessa fonte de alimento. Então, para os meus pacientes, eu não recomendo a carninha bem passada, o frango bem passado, a gema do ovo durinha. Ai, Silvia, eu gosto da gema do ovo mais molinha. Segura um pouquinho que depois você pode comer. Eu sempre falo isso para eles, né? Esse momento é melhor evitar.
Né, eu acho que vale alguns tipos de controle, não é uma restrição, mas um controle para o bem geral, né? Para o seu bem, para o bem do bebê, é uma fase que na verdade parece que não vai acabar, mas ela passa tão rápido depois, e a gente fica morrendo de saudade e vale muito a pena fazer esse controle, né? Eu falo que é um ato de amor que a gente tem pelo nosso bebê, né? Fora isso, os leites não pasteurizados. Hoje a gente consome muito mais leite pasteurizado, né? Mas a gente tem uma demanda de pessoas que acabam não consumindo. Se não for, tem que ferver esse leite. Hoje a gente já não usa mais muito a prática de ferver o leite, pelo risco de contaminação. O álcool, né? Não há recomendação de quantidade mínima e quantidade máxima. Nós não sabemos o quanto se passa na barreira placentária de álcool para o feto. Então, a recomendação é não consumir. E existem algumas questões de chás. Alguns são mitos, né? Chá abortivo, chá faz bem, já faz mal. Chá é chá, pode tomar. A gente toma um pouquinho de tudo, né? Então, assim, a recomendação é tomar um pouquinho de cuidado para não usar os tipos de esses chás muito estranhos, com nomes muito diferentes. Então, assim, o chazinho de camomila, da vovó, de erva cidreira, de erva doce, ok, né? E mesmo eles não usar litros. As pessoas, quando muitas vezes usam chá, elas vão fazer a prática do chá, elas querem usar garrafas de 2 litros de chá. A gente não sabe para gestante, porque não há estudos, né, seguros em gestante mostrando a quantidade. Então, a gente pode usar desde que com cautela, certo? E o café, eu recomendo um pouco de controle de café. Não que ele seja proibido, mas a gente recomenda até 100 ml de café por dia. Agora que a gente falou dos alimentos que é melhor evitar, quais a gente deve consumir com uma certa moderação, mas que pode ser consumido com mais frequência, com um pouquinho mais de exagero? Então, essa questão do exagero é Pode. difícil a gente falar, né? Mas assim, todos os outros a gente pode consumir, né? Tendo uma alimentação diversificada, rica, o porquê não consumir os outros alimentos que a gente acabou, né, excluindo esses outros que a gente acabou de falar? Então, a gestante, ela pode mesmo, ela pode fazer uma alimentação variada, uma alimentação diversificada, sem preocupações, mas com controle. Como todo mundo é necessário controle, com a gestante também a gente pede sempre uma cautela, principalmente para controlar um pouco o peso desses alimentos, dessa evolução da gestação, que é importante ali na frente, né? Então, se eu tenho 3 frutas para comer no dia, eu sempre peço, tente comer 3 frutas diferentes no dia e de cores diferentes, porque ali eu vou estar absorvendo nutrientes diferentes para o meu bebê, para mim, para o meu bebê. Então, eu sempre recomendo isso. Na outra semana, vamos trocar os legumes, por exemplo, ao invés de ficar no alface, tomate, cebola, alface, tomate, cebola. A gestante, muitas vezes, ela... não só a gestante, mas nesse momento com mais cautela e mais cuidado. A gente precisa diversificar. Então, a gente vai precisar incluir a abobrinha, a berinjela, a cenoura, a beterraba. E a gente consegue colocar isso, não precisa num prato só, mas diversificar ao longo da semana. Se ela ganhou muito peso, então, nesse primeiro trimestre, aí no segundo e no terceiro, ela consegue dar uma estabilizada, controlando a alimentação, ou não? Aí vai continuar. Consegue. Consegue? Consegue. Aí é preciso direcionar, vai ser preciso, né, individualizar a situação, mas a gente vai fazer com que o ganho de peso seja mais saudável possível, que fique com o ganho mais do feto, do bebê, do que o ganho da mamãe. Então, a gente sempre recomenda. Esse primeiro trimestre, muito cuidado, procure não ganhar muito peso, mínimo possível. Tem gestantes que até pedem, né, até por conta dessa indisposição, dessas náuseas, desses vômitos, tudo bem, né?
Mas porque depois no segundo e no terceiro trimestre a gente tem um desenvolvimento fetal muito maior. Então tem o peso do bebê, tem a placenta, tem o volume de sangue, né? E aí vai ficando mais difícil. E tem a fator ansiedade também que vai aparecendo, né? E então a gente sempre pede para tentar começar de maneira correta. Como controlar essa compulsividade no momento de isolamento social e escolher alimentos mais saudáveis para o lanche, para o café da manhã, para o almoço e para a janta? Então, na verdade, assim, é o que a gente estava conversando anteriormente. A questão é o planejamento, é tentar desenvolver no final de semana um cardápio para a semana, né? Ele não precisa ficar de maneira engessada, mas se você colocar no papel, as coisas ficam muito mais fáceis e essa ansiedade ela já diminui, né? Olha, agora é a hora da minha fruta. Agora é a hora do meu pãozinho. Então eu sei que eu posso nesse momento. E já fazer todo um controle, porque o planejamento também não é só elaboração de cardápio, é ter isto em casa, né? Se planejar no comprar, em aquisições, evitar comprar alimentos muito processados, muito, né, cheios de sódio, de gordura, de açúcar, que eu sei que muitas vezes eles são saborosos, eu concordo com isso, né? Eles são práticos, mas e se eles tiverem fácil acesso, muitas vezes numa crise de fome, o ímpeto é você chegar lá e comer o seu carboidrato, a sua gordura, alimentos que saciam muito mais rápido. Então, evitar a aquisição desses alimentos é muito importante. Silvia, para a gente finalizar, eu queria te perguntar em relação a, na verdade, uma alimentação ela saudável, ela fica baseada em frutas, legumes, verduras, mas e se você tem vontade daquele docinho? Eu, por exemplo, gosto muito de doce, mas um doce de leite, por exemplo, que eu amo, sou louca por doce de leite. Então, mas por que não aquele alimento fazer parte do seu planejamento? Né? Hoje eu acho que a gente vive um pouco de terrorismo nutricional. Tudo é proibido, tudo faz mal, nada é ok, e eu acho que as coisas não são assim. Existem alimentos que são muito ruins mesmo, principalmente os ultraprocessados, de uma maneira geral. Mas um doce de leite, uma torta, o bolo da mãe, muitas vezes, e a gestante acaba ganhando um monte de mimo, né? É muito legal, acho que tem que aproveitar essa fase mesmo. Mas se estiver dentro do seu planejamento, olha, eu não vou comer todos os dias, mas eu me permito comer uma ou duas vezes por semana, porque está ali. E não está tendo uma influência negativa no meu peso e no meu desenvolvimento, por que não fazer? É saudável, né? A mesma história da pizza, do lanche, enfim, dos fast foods, né? Se houver um planejamento, por que eu não fazer o consumo? A gente precisa identificar as nossas fraquezas e buscar trabalhar elas, não tem outro caminho. Exatamente. Então, assim, é o que a gente vem falando. Então, vamos tentar comprar o potinho menor do doce de leite. Vamos tentar dividir com alguém ali em casa, né? Eu falo que está na hora de alguém sempre participar, dividir um pouquinho, de colocar algumas metas e muitas vezes buscar algum auxílio profissional para ver se isso está ok ou não, né? Por que tanto dessas vontades? O porquê tanto dessas compulsões? E aí, muitas vezes, é necessário a gente individualizar algumas condutas, tanto nutricional, quanto psicológica, quanto clínica, enfim. Aí eu acho que a gente tem que abraçar a equipe multiprofissional, né? Para conseguir passar por esse período da maneira mais suave possível, que é um período tão gostoso, é um período tão lindo, e a gente fica com tanta preocupação, né, com um peso tão grande, eu acho que não é o momento das coisas ficarem mais leves mesmo. É mais leve e ter escolhas saudáveis, que é importante para o crescimento do seu bebê e para você ter uma gestação mais tranquila, sem passar por tantos perrengues, né? Então, vamos pensar nas escolhas, como a gente pensa numa roupa para vestir, na maquiagem, porque a gente pensa, né? Agora, na alimentação, a gente quer sair comendo tudo pela frente, aí não vai dar certo mesmo, vai prejudicar. Eu acho que esse é o caminho, né, Silvia? É isso mesmo, planejamento, controle, auxílio
a gente consegue fazer uma boa nutrição. É verdade. Silvia, para quem quer te acompanhar, você tem redes sociais? Eu tenho uma página no Instagram, é @Nutri Silvia Bortoluzzi, com ZZI. Lá eu coloco alguns comentários, alguns posts falando sobre gestação, falando sobre nutrição em várias fases da vida. Vocês podem estar lá me seguindo. Ai, que bacana, pessoal. Adicione a Silvia e comecem a seguir para ter dicas importantes de alimentação. Silvia, eu quero te agradecer muito por ter nos recebido, por ter conversado comigo, tirado todas essas dúvidas e para a gente ter mais certeza do que comer, né? Na verdade, não é comer por compulsividade, mas comer para nos alimentar, para nos sentir saciada e para ter uma gestação mais tranquila, mais saudável e aproveitar bastante esse momento tão lindo que é carregar um bebezinho, né? E aqui já começam as escolhas importantes que vai ajudar ele no crescimento e se tornar uma criança saudável no futuro. Então, é um pensamento que vale uma restrição agora para a gente conquistar um futuro brilhante para eles, não é verdade? Exatamente. A obrigação, eu falo assim, os cuidados maternos já começam ali no útero mesmo, né? Começa. Então, esse é um dos cuidados que nós temos que ter com os nossos bebês, as boas escolhas, principalmente as escolhas alimentares, que vão fazer o desenvolvimento o mais saudável possível desse serzinho lindo. É isso aí, muito obrigada, gente. Agradeço, curta o canal, compartilhe e se inscreva. Até semana que vem.